mais um episódio do Pode Mais. Eu me chamo Mayara Cristine e hoje nós vamos debater sobre um tema super importante na sociedade. Oi, gente, me chamo Taislane e hoje está com uma presença muito especial aqui no nosso podcast. E a gente gostaria que a senhora se apresentasse um pouco pro pessoal. Muito obrigado. Oi, gente, também sou a professora Raquel Grisante. Estou muito lisonjeada com o convite. Quero agradecer imensamente e dizer que a minha contribuição para o Pode Mais é das melhores, eu acredito. Então, gente, hoje a gente está com um questionamento sobre o atleta feminino e a gente gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o que é o esporte feminino e o que ele traz na sociedade. Muito bem, vamos iniciar, né? Não tem como nós falarmos do esporte feminino se a gente não começar falando sobre lutas, né? Lutas femininas. E também a gente tem que retratar um pouco sobre a história, né? Voltar no tempo para poder a gente entender o posicionamento das mulheres e onde elas chegaram. Nós sabemos que desde a época da Grécia Antiga, os homens eles tinham total prevalência com relação ao esporte naquele lugar e naquela época, mesmo porque foi onde tudo começou. As modalidades mais importantes na época, as que foram introduzidas como esporte, eram o atletismo, as lutas, principalmente a luta vale tudo, que era o que os gregos mais predominavam no momento e na região. Sabemos também que foram diversos anos que as Olimpíadas foram presentes naquele lugar. Naquele tempo, então, as mulheres nem ver aquela atuação elas podiam ver. Então, assim, a gente já entende, subentende como era essa época passada e tenta trazer para a nossa realidade de hoje. Durante os séculos, durante os anos, foram diversas lutas. As mulheres ganham seu espaço pelos outros países, né, durante esse tempo, até que no século XX chega ao nosso país, né, mais precisamente 1941. Já estávamos no século XX. Então, se a gente perceber e voltar na história, olha o tanto de tempo que essas mulheres tiveram para poder alavancar, ter espaço dentro das modalidades esportivas. Nessa época, todas elas já faziam parte de um quadro olímpico, já faziam parte de várias competições esportivas, mas elas não participavam, ok? E aí, nessa época, então, cria-se essa estabilidade, essa força feminina, através de muitas, como a gente conhece na história, que a gente vai falar mais tarde sobre elas, e aí elas começam a se recriar, a se reinventar, para poder ter dignidade e obter o seu espaço no mundo do esporte. E falando um pouco sobre o que a senhora está dizendo, né, levando em questão, a diferença entre o homem e a mulher no esporte, né? Porque a gente pode abordar tanto a desigualdade de gênero quanto a desigualdade salarial, que é muito grande, né, nos dias atuais. É verdade. Esse termo de gênero, eu acho que foi a complicação de toda a história, de todo o contexto, porque eu trago em relevância a cultura, né, a cultura dos povos. Então, assim, nós sabemos que em cada país, em cada lugar, tem a sua cultura, tem sua prevalência. E as mulheres, em muitos países, elas tinham-se a cultura antes de que a mulher tinha que ficar em casa, que a mulher tinha que cuidar dos filhos, que a mulher não era para trabalhar. Vocês imaginem a mulher dentro do esporte. Então, de uma certa forma, esse tipo de preconceito existente em diversas culturas, eles foram crescendo cada vez mais. Nós sabemos que existe uma diferença de estabilidade, de habilidade, de processo fisiológico, de um organismo masculino para o feminino. Todos nós sabemos dessa realidade. Sabemos que os homens, eles têm a capacidade de desenvolver habilidades motoras, assim como as mulheres, mas nós entendemos também que muitos homens têm a facilidade de despertar e aprender essas habilidades com mais facilidades do que uma mulher. Quando a gente fala em termo salarial, é um tema importante. Nós não podemos deixar de falar. Antes, a mulher não tinha direito à volta, a mulher não tinha direito de trabalhar, estar no mercado de trabalho.
E a mulher também não tinha esse direito de estar no mundo dos esportes. Nós sabemos que hoje a questão salarial é um fator também principal, um fator inerente a muitas condições, né? Principalmente para os homens, para o futebol feminino, futebol no esporte masculino. E nós sabemos também que existe hoje essa coisa absurda que é o capital ser investido todo no esporte masculino e não no feminino. É algo que muitas mulheres se questionam, a luta feminina se questiona muito sobre isso, e o que a gente percebe é que cada ano que se passa, a gente vai tentando conquistar esse espaço. A gente sabe que não existe a questão da igualdade de um desenvolver algo e o outro desenvolver outro, mas existe a questão da igualdade, pelo menos salarial. Porque o que um atleta profissional o investimento, um atleta de alta performance, o que é feito para que ele chegue em diversas competições, que ele alcance o objetivo de cada um, são muitas coisas para poder se traçar. Então, elas também merecem serem valorizadas, ter o mesmo salário, as apostas serem feitas de uma forma única, né? De uma forma igual, porque nós sabemos que nós temos pessoas maravilhosas, não só no nosso país, mas também em outros. E a gente também tem a questão da relação do machismo, né? Nas quadras, nos campos. E a senhora já sofreu algo desse tipo? Eu respondo essa com muito prazer. Na minha época de adolescência, eu acho que o que me trouxe para a minha profissão atual foi o amor que eu tenho pelo esporte, né? Sempre desde muito pequena eu fui muito envolvida, né, nas práticas esportivas. Na minha adolescência, por volta de 13, 14 anos, eu fui adotada por um professor, posso dizer. O professor, ele via que eu tinha algo diferente. Então, ele começou a fazer apostas em mim para me desenvolver minhas habilidades. Uma das minhas primeiras paixões, claro, que foi o futsal. Mas outra também foi o futebol de campo, porque na qual ele me treinava era para futebol de campo na posição de goleira. Então, assim, era um professor que me levava para provas internas e externas da escola, e os meus familiares me apoiavam, minha mãe me apoiava nas minhas competições. Só que quando eu voltava das competições, eu sofria isso dentro da minha sala, né, com os meus colegas. Meus colegas me chamavam de macho e fêmea, que eu era masculinizada, que eu só queria ser homem porque eu jogava na posição de goleira. E assim, no momento, na época, devido estar no período da adolescência e não ter a maturidade, eu começava a desenvolver as minhas questões emocionais, né? Eu ficava psicologicamente abalada. Mas aí, com o passar do tempo, eu descubro que tudo aquilo era um pouco de falta de maturidade, porque hoje pelo que eu passei, eu faço uma luta para que muitas meninas não passem. Graças a Deus que hoje, no 2024, no século XXI, a gente já não tem mais tanto esse tipo de problema com as mulheres, né? Vai existir ainda o preconceito, o machismo por parte dos homens, mas a gente percebe que existem muitas meninas que já conseguem trabalhar muito bem essas questões emocionais dentro de si, para poder não ocasionar problemas futuros. Mas eu posso dizer que comigo foi uma experiência, sim. Eu passei, eu sei que tem muita gente que passa, mas se você conseguir, na sua vida, encontrar pessoas certas que direcionam para algo certo, você consegue superar. E em questão também ao racismo no esporte? O racismo no esporte é uma luta constante, né? Nós sabemos. Não tem como falar de racismo se a gente não falar de combate. Nós sabemos que os diversos países hoje lutam contra o racismo no esporte, mas os mesmos também ocasionam esse ato de violência, porque não deixa de ser algo muito violento e que pode despertar diversos outros tipos de violência. Nós, brasileiros, nós éramos os primeiros para combater o racismo no esporte. Por quê? Porque a nossa referência maior veio do nosso país. Não tem como a gente estar numa mesa redonda sem falar
de esporte, não falar do Pelé. O Pelé foi o nosso maior referencial, a nossa maior inspiração no termo esportivo. Pelé levantou diversas bandeiras sobre esses questionamentos. Não se existia com muita velocidade há anos atrás e agora, nesse século, ele volta com muita força. Então, assim, eu sempre tento trabalhar esse combate para que essa questão não se torne algo que abale emocionalmente as pessoas ou que deixe marcas na vida de pessoas. Nós sabemos que nós temos também outras referências, muitas, tanto masculinas como femininas, grandes atletas profissionais, atletas de alta performance que estão aí no mundo das competições e que levantam essa bandeira para dizer, para gritar, para que as pessoas entendam que racismo, violência no esporte não dá certo. Eu acredito muito no poder da transformação e eu acredito que o esporte tem a capacidade de transformar as vidas. Quando eu pego essas questões e mostro para o meu aluno, para a minha família, para os meus filhos, para a sociedade, eu entendo que eu estou fazendo o bem através dessas ações para que o mundo desperte que a violência não leva ninguém a lugar nenhum, principalmente quando a gente se fala de esporte. E a gente gostaria de saber também sobre qual é a experiência que a senhora tem em lidar mais com meninos do que as meninas. Eu sou educadora física há 15 anos, né? Profissional de educação física há 15 anos. Sempre esse tema me foi abordado dentro do meu trabalho, dentro da própria sociedade. O que é que eu entendo? Eu entendo de termos culturais. Nós sabemos que a gente tem uma diversidade cultural muito grande em muitos países e no nosso país também. E existem culturas enraizadas, onde, por conta dessa tradição que se vê de antes, né, o homem começar, a mulher ganhar seu espaço depois de muito tempo, muito tempo. E aí cria-se essa raiz que o esporte é coisa de menino, que só quem pode participar são eles. Quando eu tenho a possibilidade hoje de trabalhar os dois universos, masculino e feminino, mas eu sei que sempre eu vou conseguir trabalhar mais um do que outro, não por falta de incentivo da minha parte, mas às vezes também por conta da cultura do lugar ou até mesmo do público, né? O que eu vejo? Hoje, por trabalhar numa escola profissionalizante há quase 8 anos, a gente percebe que a gente tem muito público feminino que gosta de praticar as modalidades esportivas, como futsal, como voleibol, como queimada, como handball. Então, eu tento incentivar sempre essas meninas para que elas participem de competições, para que a gente consiga, assim, alcançar alguns objetivos, como participar de provas externas, provas internas do nosso município. Então, eu não sou o tipo de profissional que visa só a estabilidade masculina para ser trabalhada. Eu tento alcançar os dois, porque eu acho que os dois têm direito à igualdade, porque eu acredito também no poder das mulheres e eu acredito que todos têm capacidade. Às vezes, a gente se encontra em momentos que hoje é futsal feminino. Eu não vou. É meninas. Não vou porque o jogo é diferente. Não é que o jogo seja diferente. Lá está a mesma quantidade de atletas em cima de uma regra que é da mesma forma. O que se percebe-se diferente são as habilidades motoras que cada um tem a capacidade de desenvolver. Os homens têm uma capacidade de desenvolver de forma mais rápida. A agilidade, a velocidade, o tempo de pegar a bola. E eu estou dizendo que a mulher não tem, a mulher tem essa capacidade também. Tem umas que têm mais precisão do que as outras. Então, o que vai tornar diferente é a maneira de como se é praticado, como é jogado naquele momento. E não posso dizer de nenhuma forma que aquele jogo não vai ser tão importante quanto o outro. Então, eu tenho que saber valorizar os dois para que não haja problema e para que cada um veja que os mesmos
tem espaços iguais dentro de um espaço escolar ou dentro de um espaço a nível municipal ou a nível externo, posso dizer. De acordo com tudo isso, né, que a senhora vem falando, a frequência das meninas em relação ao esporte é grande ou pouco devido a todo esse preconceito que, por mais que tenha diminuído, mas continua na sociedade? Como a senhora vê isso? Eu já vejo de forma avançada, um pouco, né? Eu já tive possibilidade de trabalhar em outras instituições. Eu sempre tive essa intenção de que as pessoas chegassem mais perto de mim para que elas pudessem ser trabalhadas. Então, assim, eu nunca tive assim, muito problema. Agora, hoje eu vejo, aos meus quase 15 anos fechando de profissão, eu vejo que o poder das meninas aumentaram mais. Então, hoje eu já vejo mulheres muito mais dispostas nas práticas esportivas do que há uns 10 anos atrás. Mesmo eu tendo a possibilidade de ter tido sempre pessoas perto de mim, meninas, mas sempre naquela atenção. Os meninos sempre estiveram mais dispostos a esse tipo de prática. Mas hoje eu digo, com toda certeza, existem muitas meninas, principalmente no ambiente que eu trabalho, que gostam de praticar, que estão dispostas, que gostam de trabalhar, serem trabalhadas. Isso é muito importante. O profissional e para elas, né? Então, tia Raquel, a gente gostaria de saber como foi seu apoio familiar em relação a escolher a faculdade da educação física. Como foi? É bem engraçada essa história. Já tive em alguns momentos da vida, mas vou relembrar. Eu costumo dizer que eu não escolhi essa profissão, eu costumo dizer que a profissão me escolheu. Mas não foi bem assim que tudo aconteceu. Quando eu era mais jovem, terminei o ensino médio, no local onde eu morava, na cidade, tinha 3 graduações muito importantes na época. Administração, contabilidade e a educação física. Eu queria muito fazer contabilidade. Meu sonho era ser igual à minha mãe. E aí a minha mãe, por trabalhar muitos anos na área junto com contadores, eu queria ser que nem ela, aquela fantasia de criança e adolescente. Mas ela mesma me levantou vários questionamentos, porque ela sempre entendeu que eu sempre gostei dos esportes. Então ela mesma, ela quem fez a minha inscrição no vestibular e ela quem me levou no dia da prova, com medo eu não realizar aquele momento, né? Até que eu consiga, eu passo no vestibular, faço a minha graduação, tive a minha primeira experiência profissional ainda na faculdade, e eu chego nesses longos quase 15 anos de educação, né? Dentro das escolas, já trabalhei em algumas instituições e aqui perpetuo por quase 8 anos na EP Maria Altair de Independência. Então, assim, o apoio familiar, principalmente por parte da minha mãe, foi muito importante para mim, porque isso me fortaleceu e fez com que eu percebesse ao longo do tempo que era aquilo ali que eu queria. Eu tive sempre a companhia das minhas 2 irmãs, porque as mesmas também fizeram a faculdade comigo, né? A gente era conhecida na sala como as irmãs RR, Raquel, Rafael e Renata. Então, assim, as 3 são educadoras físicas. Eu intensifico mais a minha profissão, as 2 não foram para o mesmo caminho, mas têm experiência com a área. E assim estou aqui nesse município por todo esse tempo. E para finalizar a nossa conversa, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a mulher que inspira mundialmente no esporte. Nós não podemos terminar essa maravilhosa conversa, que desde já eu já agradeço, mas a gente vai terminar aqui falando da Marta, né? A nossa maior referência, inspiração feminina, atual, no nosso país, levantando essa bandeira dessa mulher maravilhosa, guerreira, que durante muito tempo travou diversas lutas para que o esporte feminino tivesse a valorização que tem hoje.
É porque é muito emocionante mesmo. Hoje, o que a gente vê? A gente vê que muitas, mas muitas meninas de 7, de 8, de 9 anos se inspiram nela. E a gente também percebe que não é só aqui. Ela quebrou essas barreiras. Então, já a gente vê que essa mulher maravilhosa, ela é conhecida de uma forma mundial, assim como o nosso rei Pelé também era. Então, vai passar bastante tempo para que as pessoas tirem. Eu acho que nem não conseguem tirar essa mulher dessa representação. Então, assim, a Marta, ela foi eleita 6 vezes a melhor atleta, jogadora do mundo do esporte, né, feminino. Gente, é muita coisa, isso é muito importante. Então, assim, a gente percebe que lutas foram traçadas, mas existem muitas lutas ganhas, mas também existem muitas a serem ganhadas. Então, assim, o que a gente mais deseja, o que eu digo para todas as meninas que amam, que gostam do esporte, assim como a minha filha Laraísa, que é apaixonada pela modalidade de voleibol, que eles continuem. Eu sempre também deixo um recado também aqui especial para quem é pai e para quem é mãe, né? Na condição de mãe e de educadora. Eu digo que se o seu filho gosta, se o seu filho é apaixonado pelas práticas esportivas, seja ele do sexo masculino ou feminino, seja da forma como for, que vocês abracem a causa, que abracem o sonho dos seus filhos. Falando de uma forma particular, eu tenho 2, o que fazem com que esses meninos hoje sejam apaixonados pelo esporte, por eu ter sido sempre essa pessoa motivada e também por ter meu esposo também como essa referência para ele, né? Porque quando nós nos conhecemos, ele também gostava muito das práticas esportivas e hoje a gente tem os 2 quase que atletas dentro de casa e eu costumo dizer uma frase, que eu deixo essa frase aqui para quem é pai, para quem é mãe, que os sonhos deles os nossos sonhos também. Então, assim, a gente sempre diz para eles que aonde eles forem, nós iremos junto com eles. Então, eu deixo aqui esse incentivo, eu deixo o incentivo para cada menina, para cada criança, para cada mulher que queira realmente isso para a vida, que ame, que goste, que nunca desista de lutar, né, pelos seus direitos, pela sua igualdade, por ganhar cada vez mais espaço nesse mundo, que a gente sabe que o mundo esportivo é um mundo que mexe muito com as questões capitalistas e que precisa de muito olhar, tanto de mídia como com relação a patrocinadores, a grandes marcas, para poder fazer com que tudo isso se alavanque no meio do esporte. Mas nós acreditamos no poder das mulheres, sim. Nós levantamos essa bandeira e eu quero dizer para todos vocês que estão aí do outro lado que nunca desista dos seus sonhos e que o esporte ele tem o poder de transformar vidas. É isso que eu gostaria de terminar esse momento de hoje. Muito obrigada. Então, gente, a gente está ficando por aqui hoje. Mais um episódio da Pode Mais. Queríamos agradecer a tia Raquel por essa imensa participação com grandes conhecimentos. E quero que vocês comentem a opinião de vocês sobre esse tema e compartilhem muito com os amigos, familiares, tá? Um beijo e um abraço e até o próximo. Muito obrigada. Tchau.